Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Jaque e todo dia eu vou lembrar você de ler a sua Bíblia. No tema de hoje eu vou falar para quem quer casar, para quem tá solteiro, quem tá se planejando aí para casar. A palavra de Deus tem uma instrução bem legal, bem específica, mas se de repente você já está casado e pensa assim, poxa, mas acho que isso não é mais para mim. É sim, porque você vai ter filho, você vai instruir o seu filho, ou você tem um amigo, ou você tem um irmão, alguém que vai precisar desse conselho, e se esse conselho está chegando para você, você vai ficar responsável de ensinar essa pessoa. O sofrimento da gente, ele podia ser muito menor em muitas coisas na vida, inclusive na vida a dois, inclusive no preparo do casamento, se nós soubéssemos olhar ali um pouquinho mais para a Bíblia e ver qual é o conselho que ela dá para a gente nessa fase da vida. Mas antes da gente fazer essa leitura, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que Ele fale com a gente e que abra o nosso entendimento para que a gente compreenda e aplique aquilo que Ele tem para nós. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. Peço ao Senhor que perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Abençoe, ó Deus, esse dia, essa leitura, a sua palavra, e que através dela o Senhor venha nos trazer clareza, entendimento, revelação, que a palavra do Senhor venha nos dar direção, nos mostrar o que fazer. E eu peço que o Senhor visite essa família, essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, e se porventura é alguém que quer se casar, quer constituir família, que a palavra de hoje, Senhor, venha trazer um grande ensinamento, uma grande revelação para essa pessoa, para que ela entre nesse casamento abençoada, para que ela entre nesse casamento com uma visão sábia, uma visão inteligente e entendida das Escrituras, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Você que é novo no canal, você que está chegando agora, nós temos outras leituras aqui, você pode dar uma vasculhada. No momento estamos no livro de Provérbios, estamos falando sobre várias coisas interessantes, sobre o cotidiano, sobre relacionamentos, como lidar com certos tipos de pessoas. E hoje nós vamos falar sobre como construir uma família, né? Na verdade, nós vamos falar qual é o princípio por trás de um lar bem-sucedido, de um lar que começa estruturado. E a palavra de Deus, ela fala pra gente em Provérbios 24 o seguinte: não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes a sua companhia, porque o coração deles pensa em violência e os seus lábios falam com maldade. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela permanece firme. Pelo conhecimento, as suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. O sábio é mais poderoso que o forte, e o inteligente mais do que aquele que tem força. Porque podes fazer a guerra com conselhos prudentes, e a vitória está na multidão de conselheiros. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não abre a sua boca no tribunal. Quem sempre pensa em fazer o mal será conhecido como causador de intrigas. Os propósitos do insensato são pecado e quem zomba é detestado pelos homens. Se te desanimares em tempos de dificuldades, serás fraco. Livra os que estão sendo levados à morte, detém os que vão tropeçando para a matança. Se disseres, não sabemos de nada, por acaso aquele que sonda os corações não percebe? E aquele que guarda a tua vida não sabe? Não retribuirá a cada um conforme os seus atos? Meu filho, come mel, porque é bom, e do favo de mel, porque é doce ao paladar. Sabe que assim é a sabedoria para ti. Se a achares, terás recompensa. A tua esperança não será frustrada. Ó ímpio, não armes emboscada contra a habitação do justo, nem destruas a sua moradia. Porque o justo cai 7 vezes e se levanta, mas os ímpios são abatidos pela calamidade. Quando teu inimigo cair, não te alegres. Quando tropeçar, não se alegre o teu coração, para que o Senhor não veja e se desagrade disso, desviando dele a sua ira. Não te perturbes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos ímpios, porque o homem mau não tem futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Meu filho,
teme o Senhor e o Rei, e não te associes com os rebeldes. Porque os rebeldes serão destruídos sem aviso, e quem pode imaginar a ruína que virá daqueles dois? Estes também são provérbios dos sábios. Julgar fazendo discriminação de pessoas não é bom. Aquele que disser ao ímpio, tu és inocente, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas para os que julgam corretamente, haverá satisfação, e sobre eles virão ricas bênçãos. O que responde com palavras corretas é como quem beija os lábios. Cuida dos teus negócios lá fora, prepara bem a tua lavoura e depois forma tua família. Não sejas testemunha sem causa contra teu próximo, nem o enganes com teus lábios. Não digas, farei contra ele como fez a mim, pagarei a cada um de acordo com os seus atos. Passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem entendimento. Estava todo cheio de espinhos, sua superfície estava tomada pelas urtigas e o seu muro de pedra estava derrubado. Observando aquilo, refleti e olhando, obtive instrução. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim chegará tua pobreza como um assaltante e tua miséria como um homem armado. Novamente a palavra de Deus nos dando vários e vários conselhos. E é interessante que quando a gente começa a ler, reler aqui o capítulo, como é interessante a quantidade de vezes que o texto está trazendo sobre a importância de buscar a sabedoria. Inclusive o texto começa, até dizendo para a gente não ter inveja, Eu fiz um vídeo ontem sobre isso e por 2 vezes o texto fala isso, para a gente não ter inveja do outro, mas para buscar a sabedoria. E o tema que me chamou muita atenção, gente, é o versículo 27, que diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, prepara bem tua lavoura e depois, repete comigo, depois, repete de novo, depois, forma a tua família. É muito legal a gente poder falar sobre isso, porque olha só, parece que é mais ou menos assim, quando a gente quer casar, a gente faz planos, Normalmente a gente quer tanto ter aquela pessoa, tá tão apaixonado que é tipo, vamos juntar, vamos, casar, morar em qualquer lugar, assim. E, gente, é assim, cada pessoa tem a sua história, Então a gente leva em consideração pessoas que não tiveram instrução, que não tiveram ensino, mas a Bíblia, ela tá falando uma coisa muito importante a respeito de estrutura. Então, se você quer se casar, formar a sua família, o que a Bíblia tá falando pra gente fazer antes? Cuida dos teus negócios lá fora. Que negócios são esses? Será que são seus estudos? É o seu trabalho? É uma empresa? Alguma coisa que você está construindo? E também a Bíblia fala assim, depois prepara o quê? A sua lavoura, ou seja, prepara a sua renda, sabe? Cria um mínimo de estrutura básica para você poder se casar e cuidar da sua família. E isso eu não estou falando só para homem não, isso vale tanto para homem quanto para mulher. Sabe, gente, se a gente conversar com muitos casais que são casados há muito tempo, de gerações antes de nós, casais mais velhos, muito provavelmente a gente vai encontrar muitas histórias onde eles relatam muitas dificuldades, onde eles não tiveram estrutura, Obviamente era um outro contexto, mas quando a gente para pensar assim, que se eles tivessem tido estrutura, muito provavelmente a dificuldade que eles passaram teria sido bem menor. A questão aqui não é que Deus vai nos poupar das dificuldades quando a gente quer se casar, quando a gente quer planejar um casamento. A questão é que você tenha estrutura, que você busque sabedoria. Olha também o que está dizendo aqui o texto 3, o versículo 3. Com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela permanece firme. Ou seja, não é só eu vou lá e compro uma casa, não é apenas isso, mas nós temos a sabedoria, a inteligência para que ela permaneça firme, sabe? Tem um ditado que às vezes eu fico pensando por que existe esse ditado, Quem casa quer casa. Devia ser o contrário, Antes de você casar, você já deveria ter a sua casa, ou você já deveria ter uma estrutura ali para você poder fornecer a sua família, Eu fico pensando assim, como seria quando, por exemplo, 2 pessoas que querem se casar, as 2 têm o mesmo pensamento de estrutura. Imagine se a mulher tem a estrutura
de se casar, de criar essa estrutura, e o homem também. É óbvio que quando eles se juntarem ali com a mesma visão, eles vão caminhar para uma direção, eles vão saber onde eles vão querer chegar. E eles vão começar essa casa com uma estrutura mais sólida, uma estrutura mais pensada, e muito provavelmente, quando os filhos vierem, eles não vão dar menos para os filhos do que o que eles já têm. Sabe? Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente pensa assim, tem muitos jovens assim que pensam assim, mas quando eu casar, eu vou morar no quintal da minha mãe. Não estou julgando quem faz isso. Só que o que a Bíblia fala também sobre isso? Você precisa deixar pai e mãe. A gente precisa pensar, gente, que se a gente quer realmente se casar, a gente precisa criar a nossa responsabilidade do que é sustentar uma casa. E como que a gente faz isso? Criando, construindo esse futuro com as próprias pernas, não contando sempre com a ajuda do pai e da mãe. Se tem ajuda, ótimo, mas isso não pode ser uma recorrência, porque quando você se casar, você vai construir a sua vida com alguém. Então você precisa ter essa maturidade, entrar numa ideia de casamento com a visão mais madura que você puder, de que a partir daquele momento, quando você se casar, vai ter uma outra pessoa na jogada, sabe? Não é sempre qualquer socorro, eu vou pedir ajuda para o meu pai, vou pedir ajuda para minha mãe e não sair desse ciclo. É por isso que a Bíblia está falando, cuida dos teus negócios lá fora, trabalhe os seus negócios, trabalhe o que você tem. É estudo? Vai estudar. É curso? Vai fazer o curso. Cria essa estrutura familiar para você, sabe? Porque quando você entrar no casamento, com certeza a sua cabeça vai ser outra, você vai ter o pé muito mais no chão para tomar decisões, para saber até onde você pode ir nesse casamento, ou nesse preparo de casamento, do que se você não tivesse ideia nenhuma, sabe? Simplesmente assim, eu vou e vai dar tudo certo. E não é assim, gente. Você precisa dar uma estrutura, você precisa da sabedoria, você precisa do entendimento para que a casa fique firme. E claro, né? Tem que ter amor sim, né? Sem amor também não dá certo. Mas é muito importante ter as duas coisas, você ter o amor, mas ter também uma mentalidade madura, do tipo assim, eu tô nessa, eu consigo, eu vou dar conta e eu quero casamento, eu quero formar minha família. Não troque a ordem, sabe? Forme a família primeiro e depois cuide da lavoura e depois cuide dos seus negócios. Pode dar certo? Tem casos assim específicos que dá certo? Tem, né? Mas não é a regra, gente. A regra, Deus deixou um princípio aqui. O princípio é que você se prepare antes. O princípio é que você prepare toda a sua casa, todo o seu saber, todo o seu entendimento, sabe? Para que quando você entrar no casamento, você já entre com uma mente mais madura. Sabe, eu já conheci gente que, assim, até na época de namoro, era um jovem que morava aqui perto de casa, que ele falava assim... Aliás, eu perguntei pra ele assim, você tá namorando a menina ainda? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Porque na minha cabeça o casal tinha tudo pra dar certo. Aí a resposta dele pra mim foi assim, eu não tinha maturidade pra estar namorando naquele momento. Gente, ele não devia ter 20 anos, super jovem. Mas assim, ele caiu em si, ele percebeu da maturidade necessária pra estar num relacionamento a ponto de ir para um casamento. Sabe? Então, assim, no mundo hoje, gente, onde, assim, mercado de trabalho, aí eu vou falar em caso de mercado de trabalho, se você não tem o básico necessário, uma educação, uma formação que seja, você não consegue chegar muito longe, é muito, muito mais difícil. Eu não vou dizer que é impossível, porque Deus, ele pode abrir toda e qualquer porta, mas é tudo muito mais difícil. Então, sabendo que existe essa dificuldade, sabendo que existe exigências no mercado, para você ter um bom emprego, para você chegar a algum lugar, um patamar melhor, vamos dizer assim, a gente precisa se preparar. E esse tempo antes do casamento é o tempo necessário para isso. Porque depois do casamento você vai conseguir estudar? Até vai, mas vai ser um pouco mais difícil. Você vai trabalhar prioridades, o que vai ser prioridade ali no casal naquele momento, quem que vai estudar primeiro, quem que não vai. Eu conheço histórias de pessoas próximas a mim que passaram por isso, deram muito certo. Mas assim, os dois tinham a cabeça muito, muito no lugar. Eles sabiam assim exatamente quando era a vez de um, quando era a vez de outro, foram fiéis à visão e foram longe e os dois estão super bem aí,
sabe? Mas tem gente que não consegue ter essa cabeça, né? Essa maturidade, essa prioridade de coisas dentro da casa. E aí vai postergando, aí depois vem os filhos crescem, aí quando os filhos saem de casa, que aí os pais vão pensar e vão correr atrás dos sonhos, de coisas que gostariam de ter feito quando eram mais jovens ou na época do casamento. Então, gente, não pule etapas. Deus deixa tudo muito claro na palavra. Existe a etapa quando nós nascemos, como quando nós somos crianças. Existe a etapa de quando nós somos adolescentes. Deveríamos viver essas fases da adolescência, do brincar, do ser jovem, e existe a fase do casamento. E para chegar nessa fase, precisa de preparação, precisa de maturidade. Se você percebe que você não tem maturidade de você conviver com uma outra pessoa, com hábitos diferentes que você, é melhor até rever a questão, se realmente você quer ter mesmo uma família. Porque o casamento é abrir mão, o casamento é saber lidar com as diferenças, é saber lidar com o outro, sabe? É você dar prioridade, às vezes um quer fazer uma coisa, você também quer. Quem vai ali primeiro na fila, sabe? E assim, se você não está preparado para se doar, para abrir mão, você precisa pensar se o casamento é para você, sabe? Se você, tipo, quer casar, mas assim, você não quer dividir nada com outro, você não quer seguir essa linha de preparo, você quer fazer todas as coisas no seu tempo, você precisa realmente rever se isso é para você, porque as consequências elas vão vir de qualquer jeito. Vem as consequências boas e ruins para quem se prepara e para quem não se prepara. Então, assim, lendo a palavra de Deus, eu creio que o melhor conselho que a gente pode seguir é o da Bíblia. E se a Bíblia está falando aqui para gente cuidar dos nossos negócios lá fora, preparar bem a nossa lavoura e depois formar a nossa família, esse versículo não está aqui por acaso, ele não está aqui de enfeite. Acredito que Deus realmente quer que a gente viva isso, quer que a gente tenha uma vida melhor estruturada para que a gente passe para gerações seguintes e não só no intuito de você ter uma estrutura por ser mais sábio, por ser mais inteligente, mas para que você passe à geração seguinte princípios da palavra de Deus, princípio que nós estamos aprendendo aqui. Então hoje, quando o vídeo acabar, você que quer casar ou está querendo se preparar para casar, não tem mais desculpa. A Bíblia ela está te respaldando como você deve proceder. Agora a questão é que passo que você vai dar e se você realmente quer esse caminho. Versículo 10. Se te desanimares em tempos de dificuldade, será fraco. Observe esse versículo, porque as dificuldades elas vão vir para todo mundo. Ela vem também para quem se prepara, para quem não se prepara, ela vai vir. Em algum momento elas vão aparecer. Versículo 16. O justo cai 7 vezes e se levanta, mas os ímpios são abatidos pela calamidade. Guarda isso também, porque por mais que você esteja seguindo princípios da Bíblia, por mais que você esteja vivendo, vai ter aqueles momentos que você pode cair, que você pode cometer falhas, mas você vai estar amparado pela palavra. Então o que você vai fazer? Você vai se levantar. E aqui eu tô falando com pessoas que querem se casar, com pessoas que têm maturidade para entrar num casamento e numa vida a dois. Não é fácil, gente, mas tudo vale a pena quando nós seguimos pelos princípios da palavra. E assim, um último conselho, que aqui eu poderia ler, mas a gente pode ler a Bíblia inteira, né? A vitória tá na multidão de conselheiros. Versículo 6. Então, tem dificuldade? Sabe, eu tenho um vídeo aqui chamado sobre isso, peça ajuda, de uns 2-3 dias atrás, sobre conselhos. Não sabe como fazer, como tomar uma decisão, como constituir a sua família, ali, como estruturar as ideias, as coisas, os planos. Peça ajuda de alguém mais experiente, pessoas sábias, pessoas de Deus. Mas uma coisa que eu diria para você, foque muito na palavra de Deus, venha para a Bíblia, venha para esse livro aqui e peça ao Senhor que dê sabedoria, toda a sabedoria necessária, que Ele vai mostrar o caminho que você deve seguir. Então o conselho de hoje é: se estruture, sabe? Quer se casar? Prepara a sua lavoura, né? Prepara os seus negócios, prepara a sua lavoura e só depois forma a sua família. Deus tem planos de paz e não de mal,
para dar para mim e para você aquilo que nós desejamos, que nós ansiamos. Não vamos pular princípios aqui, não vamos pular fases da vida. Vamos aproveitar todas as fases que Deus tem pra gente, para que o nome dele seja glorificado e para que a nossa vida seja mais leve e mais feliz, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.